Olá, tudo bem, meus queridos alunos? Saudades de todos vocês. Queria estar aí com vocês, mas infelizmente não dá. Ainda estamos passando por um tempo de pandemia, mais uma semana. Mas com fé, com trabalho, com isolamento social, com cuidados, a gente vai conseguir passar por isso com o menor número de mortes, principalmente aqui, o que já se mostra como exemplo, que é Curitiba e o estado do Paraná. Então vamos continuar assim, que daqui a pouco a gente vai estar em sala de aula novamente, se vendo sem problema algum. Tá? Nessa semana, dando continuidade ao nosso assunto saúde ambiental, a saúde do meio ambiente ligado à saúde do ser humano, como que isso está interligado, como que isso influencia um ao outro. Na semana passada, a gente discutiu um pouco sobre compartimentos ambientais, né? Então a gente viu que tem a hidrosfera, atmosfera, pedosfera, litosfera, mesma coisa, né? E a biosfera. Hoje a gente vai falar um pouco sobre poluição. Quais são os diferentes, o que é poluição, em primeiro lugar? Quais são os diferentes tipos de poluição em relação àqueles diferentes compartimentos ambientais que a gente viu semana passada? E mais ou menos o que a gente pode fazer para diminuir o máximo possível essa poluição. Vamos então começar a conversar sobre poluição? Primeiro lugar, o que é poluição? Quando a gente fala de poluição, pessoal, a gente está falando que o ser humano faz, tá? Então a gente diz que poluição ambiental é a ação ou omissão do ser humano que, através da descarga de material ou energia, atuando sobre os grandes compartimentos ambientais, como água, solo e ar, cause um desequilíbrio nocivo, seja de curto, médio ou longo prazo, sobre o meio ambiente onde está localizado. Então é o seguinte, vamos, em primeiro lugar, poluição é causada pelo ser humano. Pronto. Ah, professor, mas quando um vulcão explode, ele libera milhões de toneladas de enxofre que vão poluir o meio ambiente. Tudo bem, concordo, mas isso é uma dinâmica natural do meio. Estando o ser humano no planeta ou não, isto vai acontecer. Então, para tentar separar, a gente não considera isso como poluição, tá? A gente só considera o que o ser humano faz. Então, quando o ser humano joga algo no meio, ou mesmo essa ação de jogar algo no meio, algo sólido, líquido ou gasoso, ou mesmo energia, que, que vai atuar sobre os diferentes organismos, as diferentes relações do meio ambiente, provocando um desequilíbrio, então a gente diz que isso é poluição. Então, a poluição não precisa ser aquela que vai matar um monte de coisa. Vocês viram que recentemente houve poluição de um manancial de água lá no município de Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, matando milhares de organismos, diferentes organismos, né? Coletaram vários peixes mortos e etc., impossibilitando o uso de água para a população daquela região. Era um manancial de coleta de água. Isso provocou um desequilíbrio, então eles jogaram, acho que gasolina, alguma coisa nesse sentido, né, algum tipo de combustível naquele manancial. Isso provocou um desequilíbrio. Esse desequilíbrio pode ser bem pequeno, gente, ou pode ser gigantesco. Então, o fato de uma pessoa jogar papel no chão, jogar alguma coisa no chão, pode provocar um desequilíbrio? Pode. Isso é poluição? É. Não precisa ser algo que vai matar milhares de organismos, vai atingir milhares de quilômetros quadrados, etc. Poluição é qualquer coisa que o ser humano faça, podendo jogar material, energia, que vá causar um desequilíbrio sobre os compartimentos ambientais: hidrosfera, pedosfera, litosfera e atmosfera, tá? Obviamente, o desequilíbrio nesses compartimentos vai causar um desequilíbrio sobre a vida, não só do próprio ser humano, mas todos os outros organismos vivos que existem nesses compartimentos. Então vai atingir também, logicamente, a biosfera, tá certo? Então vamos, a partir de agora, gente, vamos combinar o seguinte: poluição é aquilo que é causado pelo ser humano. Pronto, é um desequilíbrio causado pelo ser humano.
Mas quais são os efeitos da poluição? Obviamente, né? Isso eu acho que nem precisa falar muito, né? Vocês veem isso todos os dias. Em qualquer lugar hoje que ser humano viva, tem poluição, né? Então, a gente consegue observar esses efeitos em loco, in situ, né? Com os próprios olhos. Degradação da qualidade ambiental, da saúde, segurança e qualidade de vida do ser humano, tá? Basicamente isso. Ele vai atingir a biota, todos os organismos vivos, a estética. Eu faço uma pergunta para vocês: alguém gostaria de viver do lado de um aterro sanitário, de um lixão? Fora a questão de saúde, não é nada bonito de se ver, né? E a questão sanitária, porque quanto mais poluição, mais problemas com doenças a gente pode ter. A questão é que a origem da poluição é muito complexa. Então você vai pegar lá o rio Barigui que passa ao lado da Uni Andrade. Da onde que veio aquela poluição? Não sei. Veio de milhares de casas, milhares de empresas, milhares de pessoas. Quem que fez aquela poluição? Não sei. É um conjunto de várias coisas, de várias origens. Então a origem é muito complexa. Em alguns casos dá para traçar a origem sem sombra de dúvidas. Ótimo, maravilhoso. Achamos uma substância no meio ambiente. Quem emite aquela substância? Só tal fábrica, no mundo inteiro. Então foi ela que poluiu. Pronto. E os efeitos são difusos. Difuso é aquilo que vai por todo o meio. Ele se espalha. Quando eu tenho poluição de solo é mais difícil ter efeito difuso, mas tem. Agora, poluição da água e poluição do ar, principalmente poluição do ar, então o efeito é muito difuso. Se eu tenho uma fábrica com uma chaminé que emite emissão atmosférica, o vento pode levar, as correntes de ar podem levar aquilo para muito longe. Inclusive centenas, algumas vezes milhares de quilômetros. Vocês sabem que já foi detectada a poluição do ar no Ártico e na Antártida, no Polo Norte e no Polo Sul? Mas, professor, lá não tem nenhuma fábrica. Pois é, isso é levado à poluição do ar das cidades que estão no resto do mundo até lá por grandes correntes de ar, tá? E o mesmo ocorre com poluição do rio. Ele não se difunde de uma maneira tão drástica quanto a poluição do ar, mas se você polui aqui, isso pode levar até, dependendo do tamanho do rio, a extensão do rio, até milhares de quilômetros. E mais um problema que surge aí, gente, as consequências são cumulativas e crônicas. A poluição vai se acumulando no meio ambiente e vai fazendo com que aquilo, o efeito daquilo, a sua consequência, fique ao longo do tempo, seja crônica. Então, assim, se a gente parar de poluir tudo agora, paramos, zero, hoje, exatamente nesse momento que a gente está conversando, o que vai acontecer? Vai acontecer que o efeito da poluição vai durar ainda durante dezenas, talvez centenas, milhares de anos, dependendo do poluente. E daí vem o maior problema de todos. Professor, então vamos despoluir. Ótimo, lindo, maravilhoso, a ideia é fantástica. O problema é que na grande maioria dos casos a despoluição é complexa, é muito difícil de se fazer e muito cara, precisando desde soluções locais, no local onde que você mora, no local onde que você trabalha, o local que você frequenta, até soluções globais, que tem que ser um conjunto, um consenso entre todos os povos do mundo, como por exemplo o caso do efeito estufa, tá? Então a gente trabalha com essas questões para entender da onde que vem, como que é, quais são os efeitos e como a gente pode fazer para despoluir. E daí, a partir disso, dessa discussão do slide anterior que a gente viu, a gente pode tentar chegar ao que a gente chama de qualidade ambiental. A gente conceitua a qualidade ambiental como atendimento aos requisitos de natureza física, química, biológica, social, econômica e tecnológica que assegurem a estabilidade das relações ambientais
no qual se inserem as atividades. Então, isso quer dizer o quê? Que qualidade ambiental é quando eu consigo manter as mínimas relações entre os diferentes organismos daquele ecossistema. Se lembram lá quando a gente falou em cadeia alimentar, a gente falou em teia alimentar, etc. A gente estava falando disso. Quando um organismo se alimenta de outro, que depende de outro, tem uma cadeia, uma sequência, a gente está falando exatamente disso, tá? Então, qualidade ambiental é quando eu consigo manter minimamente aquelas relações. Agora, eu quero que vocês vejam aqui no conceito. Eu falei requisitos de natureza física, química e biológica. Ótimo, maravilhoso. Mas eu acrescentei social, econômica e tecnológica. Isso significa o quê, gente? Que nós não podemos esquecer que o ser humano faz parte, sim, do meio ambiente. O ser humano faz parte do meio ambiente. A gente tem que pensar no ser humano também, no bem-estar do ser humano, quando a gente está falando em qualidade ambiental. Nós somos um ser vivo como qualquer outro no ambiente. A única diferença é que a nossa capacidade intelectual nos dá a possibilidade de modificarmos o meio ambiente, tá? Então, qualidade ambiental é tentar manter o máximo possível das relações originais que eu tinha naquele ecossistema, lembrando também da presença do ser humano, tá certo? Não vamos mais nos esquecer deste conceito. Vamos começar a ver então poluição em relação aos diferentes compartimentos ambientais? A gente já comentou um pouco a aula passada, hoje nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo. Por exemplo, quando eu estou falando da hidrosfera, eu tenho diferentes tipos de poluição da água, né? Por exemplo, eu até coloquei entre aspas, poluição natural, chuvas, escoamento superficial, quando a água escorre por cima do solo e vai até um fundo de vale, por exemplo, salinização, decomposição da matéria orgânica, que é chamada eutrofização e assim por diante. Por que eu coloquei entre aspas? Porque isso pode ser um processo natural, e daí a gente não chama de poluição, como pode ser um processo causado pelo próprio ser humano. Acho que a gente tem, em relação à hidrosfera, esse compartimento ambiental, a gente tem outras grandes preocupações. Um é poluição industrial, líquidos em geral, indústria de papel e celulose. Gente, indústria de papel e celulose tem que ser muito bem controlada, senão pode provocar danos ambientais seríssimos. Mesma coisa com refinaria de petróleo, usina de álcool e açúcar, siderúrgica e metalúrgicas, indústria química, farmacêutica, abatedor e frigorífico, que muitas vezes jogam os seus restos dos abatedouros nos corpos de água, indústria têxtil, curtumes, aquele que trata de couro, ali na rua Itupava, aqui em Curitiba, onde que hoje tem um colégio positivo, era o Curtume, acho que se não me engano chamava Curtume Curitiba. Eu ainda me lembro daquele Curtume funcionando. Eles usam uma série grande de produtos químicos, muito grande. Então eles têm uma tendência em poluir bastante, tanto o solo quanto a água. Mas a gente não pode esquecer, pessoal, que a poluição urbana, esgoto doméstico, sim, da tua casa, da nossa casa, da casa de todo mundo. Se o esgoto doméstico não for é, bem recolhido e tratado, ele vai causar uma séria poluição da água. Gente, eu falo hoje para vocês, 80% da poluição da água de rios urbanos não é esgoto industrial, é esgoto doméstico. É da casa das pessoas que fazem aquela ligação errada, ou mesmo algumas vezes até a própria concessionária de saneamento de água e esgoto recolhe o esgoto na casa das pessoas e joga no rio próximo. Isso já aconteceu na minha casa. Durante 10 anos, a Sanepar recolhia o esgoto da minha rua, jogava no final da rua e jogava no rio. Né? Só depois de uns 10 anos é que ela fez um sistema de ligação com o tratamento de esgoto para captar e tratar esse esgoto. Resíduo sólido jogado em rio
também provoca uma poluição séria da água. Isso acontece muito em Curitiba. Gente, eu vou dar um exemplo para vocês. O rio, de novo o rio Barigui ali do lado da União Andrade. Eu garanto para vocês que o principal problema daquele rio naquele ponto não é poluição industrial, é poluição doméstica, esgoto doméstico, tá? Daí o rio Barigui vai lá para a cidade industrial e lá sim recebe efluentes, esgotos industriais. E tem ainda aquela poluição vinda da questão agropastoril, né? Agricultura e pecuária podem provocar poluição da água, sim. Por exemplo, fertilizantes que são carreados através da erosão lá para o fundo do vale, agrotóxico, excrementos animais, né? Principalmente granja de suínos, que tem que se lavar todos os dias, e daí tem produtores que jogam essa água de lavagem direto no rio. Isso é extremamente poluente. Isso acaba com rios, né? Graças a Deus a gente está fazendo programas muito extensos e intensos de conservação de solos, de menor uso ou uso adequado de agrotóxicos, de manejo adequado de animais para diminuir essa poluição. Mas ainda temos problemas sérios. Eu me lembro, há anos atrás, um orientado meu de mestrado fez um trabalho aqui na região de Guaratuba, num parque estadual, e ele viu se aplicando agrotóxico em plantações extensas, grandes plantações de banana, por avião. E havia uma deriva, quer dizer, aquele agrotóxico aplicado pelo avião era levado pelo vento até um rio localizado exatamente ao lado da plantação. Então, a poluição industrial, a poluição urbana e a poluição chamada agropastoril são problemas sérios de poluição de água. A gente tem que tomar cuidado. E a grande questão é como resolver esse problema. Primeiro lugar, não poluindo. Óbvio. Não vamos poluir. Pronto, resolvemos o problema. Segundo lugar, é claro que a gente sempre vai produzir, por exemplo, esgoto industrial, esgoto doméstico. Esse esgoto tem que ser tratado. Temos que fazer o tratamento de água e o tratamento de esgoto, tá? Isso é muito importante. Sem isso, a gente não consegue evitar a poluição desse compartimento ambiental, tá? Hoje a gente tem tecnologias para tratar praticamente qualquer água e qualquer esgoto. O que vai diferir é o custo dessas tecnologias, tá? Vocês sabem, aqui tem vários dados diferentes, mas a gente sabe que hoje, principalmente em países de baixa renda, a gente tem ainda problemas seríssimos relacionados à presença de esgoto, a não tratamento de esgoto. Hoje, em torno de metade da população brasileira só tem coleta de esgoto. Não significa coleta e tratamento, só estou falando de coleta. Coleta e tratamento é menos de 30% da população brasileira. Então a gente tem muito problema de diarreia hoje. 88% da morte por diarreia hoje no mundo é causado por saneamento inadequado, e 84% disso são crianças. É a segunda maior morte de crianças menor que 5 anos de idade, esgoto. Diarreia causada por esgoto, tá? Mais ou menos 1,5 milhão de crianças morrem por ano por causa disso. A gente está falando muito do coronavírus, uma pandemia, e temos que tomar cuidado, por favor, é muito sério. Mas também tem outras coisas muito sérias que a gente tem que começar a prestar atenção. Por exemplo, um dado de 2011, olha, já 9 anos atrás, a gente gastava no Brasil 140 milhões de reais por ano por internação com diarreia. E se você levar em conta que 80 a 90% disso é por causa de saneamento inadequado, a Organização Mundial de Saúde fala que cada R$ 1 investido em saneamento, em tratamento de esgoto principalmente, gera uma economia de R$ 4 na área de saúde, tá?
Então, existe sim um interrelacionamento muito grande entre a resolução dos problemas de saneamento básico e resolução dos problemas da área de saúde. A gente tem que prestar muito mais atenção. Por isso, uma disciplina como saúde ambiental é extremamente importante. Vocês tratam uma criança, dão o remédio correto, fazem o acompanhamento dela, ela volta para casa na mesma situação. O que vai acontecer com ela? Vai ter recorrência. Ela vai viver, vai voltar, vai ter a mesma doença, vai ter o mesmo problema. E pode ser que depois da segunda, terceira, quarta vez, isso vá se agravando cada vez mais e a criança acabe morrendo. Vocês estão notando a importância da saúde ambiental dentro da profissão de vocês? A gente pode falar isso da enfermagem, pode falar isso da farmácia, da biomedicina, da nutrição, da psicologia. A gente pode falar de qualquer área dentro da saúde, da biologia, etc. É muito importante vocês verem o que está acontecendo em volta da pessoa, principalmente das crianças. E está aqui, esse slide mostra muito bem isto, tá? Vamos começar a prestar cada vez mais atenção. Saúde ambiental, gente. Vamos então para o nosso segundo compartimento ambiental, que é a atmosfera. A gente chama de poluição do ar a presença ou lançamento no ambiente atmosférico, no ar, principalmente em áreas geográficas limitadas ou confinadas, quer dizer, entre montanhas, por exemplo, como tem muitas áreas aqui na região de Curitiba. Você vai ver Colombo, Almirante Tamandaré, bem assim. Você vê corredores, inclusive a cidade está localizada, as cidades estão localizadas nesses corredores entre montanhas. São áreas geográficas limitadas, confinadas. Então, poluição do ar, presença ou lançamento em ambiente atmosférico em áreas geográficas limitadas ou confinadas de substâncias em concentrações suficientes para interferir direta ou indiretamente na saúde, na segurança e no bem-estar do ser humano ou no pleno uso e gozo de sua propriedade, bem como nas relações entre os diferentes grupos de organismos daquele sistema. Então, qualquer coisa que vá provocar um desequilíbrio no ambiente como um todo, inclusive com o ser humano, que a gente joga no ar, é considerada poluição do ar. Pronto. E a poluição do ar, ela é muito mais clara, ela é muito mais perigosa quando eu tenho uma área geográfica limitada ou confinada, principalmente entre montanhas. Mas, professor, qual que é o dano causado pela poluição do ar? Ah, gente, o primeiro dano, e que a gente vê direto, né? A gente vê direto. Levanta a mão aí quem tem problema de rinite. Pô, quase, hoje uma grande parte da população tem problema de rinite. Eu fui começar a ter problema de rinite depois de velho. Eu nunca tive, mas hoje eu já tenho. Não é muito sério para mim, mas hoje eu já tenho problema de rinite. Então, o primeiro dano que a gente vê causado pela poluição do ar são os danos à saúde, né? E dependendo da poluição do ar, pode provocar doenças agudas, chegando até a morte, doenças crônicas, como por exemplo renite e outras. E isso pode, alguns dados, alguns trabalhos científicos da área de saúde mostram que podem encurtar a vida. Quer dizer, dependendo do dado, dependendo do tipo de poluição, fala que a cada ano submetido àquele tipo de poluição você perde um mês em média de vida, etc. Pode causar dano ao crescimento das crianças, crianças crescerem. Eu não estou falando só em altura, tá? Constituição física, mas em funções fisiológicas também, né? A poluição do ar pode causar uma série grande de alterações fisiológicas, por exemplo, diminuir o transporte de oxigênio pela hemoglobina. Então, o oxigênio se liga pela hemoglobina e através do sangue ele é levado por todo
o corpo, né, fazendo as trocas gasosas. Alguns poluentes podem entrar na hemoglobina no lugar do oxigênio, diminuindo então esse transporte de oxigênio pelo corpo. A poluição do ar pode dar irritação sensorial, desconforto, odor, prejuízo de visibilidade e assim por diante, tá? Então, tem uma série grande de danos à saúde. Eu acho que quando eu falo assim, danos à saúde, pro pessoal da área de saúde, né? Para quem trabalha com isso, parece meio assim, professor, mas isso a gente já conhece. Só que a gente algumas vezes não se toca, né? A gente já conhece, sim. Só que algumas vezes a gente não se toca da ligação daquela doença, daquele dano com a poluição do ar, do local onde que vive a pessoa. De novo, saúde mental. A ligação do ambiente com a saúde das pessoas, né? Mas vocês sabiam que a poluição do ar pode causar uma série grande de outros danos? Vamos dar uma olhada? Aqui só um dado meio antigo, só para mostrar quantas pessoas morrem vítimas de poluição todos os anos em diferentes países. Mas vamos ver, por exemplo, danos aos materiais. Na Europa, por exemplo, tem aquelas igrejas antigas, estátuas antigas, e um tráfego muito grande de carros nessas regiões, né? Provocando grande poluição do ar. Então, a poluição do ar pode causar abrasão, deposição e remoção de materiais, ataques químicos diretos e indiretos e corrosão eletroquímica. Gente, vejam ali a figura da, da, da santa aqui no lado esquerdo, uma fotografia antes e uma fotografia depois. Nossa, professor, alguém foi lá e quebrou a estátua? Não, isso é feito de poluição. Vejam a fotografia aqui do lado direito, como já vai perdendo as feições, tem crescimentos de líquens em cima da pedra e assim por diante. O que que é isso? Efeito da poluição. Então isso é muito sério e aqui no Brasil a gente já vê isso. Na Europa tem muito problema com aqueles vitrais lindos, maravilhosos das igrejas medievais, né? Aqueles vitrais coloridos. Hoje tem grupos de pesquisa estudando como proteger aqueles vitrais da poluição do ar. Mas tem danos às propriedades da atmosfera, né? Principalmente visibilidade. A gente chama visibilidade a maior distância numa direção qualquer, no qual é possível ver e identificar a olho nu, sem binóculos ou coisa assim, durante o dia, um objeto escuro proeminente contra o céu no horizonte. É qual a distância você enxerga alguma coisa que está no horizonte? 1 quilômetro, 2 quilômetros, 10 quilômetros. Isso é visibilidade. Quanto maior a distância, maior a visibilidade. Quando você está à noite, a visibilidade é a distância que você vê uma conhecida e moderadamente intensa fonte de luz. Tá? O problema é que essa visibilidade pode diminuir bastante, por exemplo, por neblina. Né? A neblina pode ser natural, o que acontece muito em Curitiba, mas pode ser causada por poluição do ar, o que também acontece muito em Curitiba. Tem alguns dados que mostram que uma cidade poluída perde pelo menos 2 vezes sua iluminação por causa da perda de luz natural. Quer dizer, muitas vezes elas têm que dobrar sua iluminação, principalmente à noite, por causa da poluição que vai diminuindo essa capacidade da luz ir cada vez mais longe. Olha aqui, gente, eu gosto dessas fotografias aqui. Hoje a China, a gente sabe que a China é um dos países mais poluídos do mundo e poluição do ar é incrível. No lado esquerdo de vocês, vocês veem ali uma sequência de fotos, né? São 5 fotos tiradas às 9, 11, 13, 14 e 16 horas. É a mesma foto, na mesma direção. Peguem aquele domo ali como ponto de referência. Às 16 horas vocês praticamente não veem o domo, por causa de poluição do ar. Vai começando o dia, vai se acumulando poluente, vai se acumulando poluente, vai se acumulando poluente, até que no final do dia você não enxerga mais nada. Do lado direito, embaixo, vocês veem um número grande de turistas na Praça Tiananmen, a Praça da Paz Celestial, em Pequim, onde está a Cidade Proibida. É um dos lugares mais visitados do mundo. E um monte tirando foto com o celular, né? Eu não sei do que eles estão tirando foto, vocês sabem?
Vocês conseguem enxergar do que eles estão tirando foto? Eu não. Então, eles estão tirando foto de uma construção, mas tem tanta poluição que mal se consegue enxergar, tanto pessoalmente quanto pela foto. Isso é um problema sério de perda de visibilidade. É claro que essa poluição vem com uma série de produtos tóxicos que vão afetando a saúde das pessoas que ali vivem, né? Principalmente durante o longo prazo. A poluição também causa danos sérios à vegetação, né? Não sei se vocês já viram em alguns lugares onde tem muita concentração de carros, indústrias. Pega uma folha de uma árvore, folha verde, e vocês vão ver que tem uma camada preta em cima. Isso normalmente é poluição, tá? Então, se forma essa poluição, daí vai reduzindo a capacidade da planta fazer fotossíntese, porque tem menos área verde. Então, aquela área verde é que absorve luz do sol e faz a fotossíntese, né? Tem um outro problema sério que é a deposição de poluentes no solo, contaminando plantas e contaminando todos os organismos do solo. Um amigo meu, infelizmente já falecido, lá da antiga Alemanha Oriental, estudou durante muitos anos o efeito da poluição do ar sobre o solo, plantas e organismos do solo, porque lá nos países comunistas a poluição do ar era muito, muito, muito intensa, praticamente não tinha legislação. E assim, a poluição pode entrar pela planta, não só através do solo, não só diminuindo a fotossíntese, mas existem estruturas na planta que ela troca gases com o ambiente, que são os estômatos. São pequenas células na superfície das folhas que se abrem, saindo o gás de dentro para fora e entrando o gás de fora para dentro. A poluição também pode entrar ali causando um sério dano à vegetação. E também, gente, a poluição pode causar danos à economia. Pode causar danos à economia através dos danos aos materiais, que a gente já viu, mas danos à saúde, que a gente já viu também. Então aqui eu mostro um trabalho bem interessante para vocês. Até faço um desafio. Quem quiser fazer um trabalho relacionado à saúde ambiental, trabalho científico mesmo, iniciação científica, vamos conversar. A gente pode fazer um trabalho como esse só aqui em Curitiba, né? Então, aqui foi feito um trabalho mostrando o efeito, os custos que a sociedade tem a mais por causa de internação devido à poluição, lá em Cubatão. Mas como que a gente vai fazer isso? Eles foram muito inteligentes. Eles pegaram lá Peruíbe, que é uma cidade considerada pouquíssimo poluída, Guarujá, que tem uma poluição do ar média, e Cubatão, que a gente sabe que tem uma alta poluição do ar. E viram quais eram os custos por habitante para tratar doenças do aparelho circulatório e respiratório. Então eles pensaram assim, lá em Peruíbe se gasta R$ 55 por habitante, se gastou lá em 2000, R$ 55 por habitante para tratar doenças do aparelho respiratório. Uma boa parte dessas doenças vem da poluição. Em Cubatão, no mesmo ano, se gastou R$ 100 por habitante. Então se concluiu o seguinte, que em Peruíbe, os 55 foram para tratar doenças do aparelho respiratório que não tinham a ver com poluição. Por quê? Porque Peruíbe não tem poluição do ar. Ponto. Isto seria um gasto médio para qualquer cidade, não tendo poluição. Cubatão tem muita poluição. Então a diferença de gasto por habitante em Cubatão seria devido à poluição do ar. Extremamente inteligente esse trabalho, essa metodologia, tá? Extremamente inteligente. Então em Cubatão se gastou, por exemplo, em 2000, é o gráfico de baixo, R$ 100 por habitante para tratar doença do aparelho respiratório. Como em Peruíbe se gastou 55, a diferença, R$ 45, foi devido à poluição do ar em Cubatão. Tá? É um trabalho muito inteligente mostrando o quanto a poluição do ar pode impactar sobre as finanças do SUS, por exemplo.
Sistema Único de Saúde. Bom, essa foi a atmosfera. Agora vamos para o último compartimento ambiental. Lembrando que a biosfera ela é impactada tanto através da poluição da hidrosfera, da atmosfera, quanto da litosfera, pedosfera, tá? E daí a área que eu trabalho há muitos e muitos anos, muito intensamente, que é os poluentes do solo. Inclusive, gente, acabou de sair um trabalho meu junto com o pessoal lá do Rio de Janeiro sobre os efeitos lá da derramamento de rejeitos por aquele caso lá da ruptura é, da bacia de rejeitos da Vale do Rio Doce em Mariana. Vocês se lembram disso? Foi em 2015. Saiu agora em maio esse trabalho mostrando que ainda em 2018 a gente tinha efeitos sérios sobre alguns organismos do solo. A gente usou um organismo do solo como modelo para aquilo, né? Os poluentes do solo. Do lado direito, vocês veem quanta fonte diferente no desenho, vocês veem quanta fonte diferente a gente tem de poluentes que podem atingir o solo. A gente pensa que não, mas tem uns montes, gente. Inclusive, vocês veem ali poço de gasolina, aqui em Curitiba explodia poço de gasolina que vazava dos tanques para o solo, tá? Então a gente diz que poluente do solo é qualquer substância de origem química, pode ser natural ou atmosférica, que perturbe o equilíbrio do solo. Se for natural, a gente não vinda do meio ambiente como parte do ciclo, a gente não considera exatamente como um poluente do solo. Então pode ser fosfatos, nitratos, elementos traços, são aqueles em baixíssima quantidade, pesticidas em geral, hidrocarbonetos, que são derivados de petróleo, etc. A gente divide os poluentes do solo em dois grupos. Primeiro, macropoluentes, que são bem característicos fertilizantes, nitrogênio, fósforo e potássio, famoso NPK, e os micronutrientes, que podem ser inorgânicos, como metais pesados, chumbo, prata, vanádio, etc., substâncias radioativas e outras substâncias. E os micropoluentes orgânicos, de um lado os agrotóxicos e do outro lado aqueles que não são agrotóxicos, como hidrocarbonetos derivados de petróleo. Qual é a diferença entre macro e micronutrientes? Prestem atenção. Macropoluente é aquele que vem em grande quantidade e micropoluente é aquele que vem em menor quantidade. Tá certo? Então, quando a gente está falando de macronutriente, macropoluente, não é aquele poluente que tem um tamanho grande, é o que vem em grande quantidade. E micropoluente não é aquele que tem tamanho pequeno, é aquele que vem em pequena quantidade. E esses macro e micronutrientes, eles podem atingir uma área qualquer. Esta área a gente chama de área contaminada. Então, quando a gente tem uma contaminação qualquer, a gente vai chamar de área contaminada. O conceito de área contaminada é área, local ou terreno onde há comprovadamente poluição ou contaminação, no nosso caso, poluição e contaminação é a mesma coisa, causada pela introdução de qualquer substância ou resíduo que nela tenha sido depositado, acumulado, armazenado, enterrado ou infiltrado, tanto faz a forma como aquele resíduo, aquela substância chegou ali, podendo ser de forma planejada, fiz isso de propósito, acidental, caiu um caminhão, sei lá o que, ou mesmo natural. Né? Natural, a gente tem uma tendência em tirar fora dessa área contaminada. Mas o que é importante? Onde há comprovadamente poluição. Então, quando a gente trabalha com poluição do solo, a gente tem que mostrar, sem sombra de dúvidas, através de análises daquele solo, que o solo está contaminado. Essa área contaminada a gente também pode chamar de sítio contaminado, terreno contaminado, solo contaminado ou solo poluído.
Professor, e quais são os problemas que uma área contaminada pode, né? Olha aqui de novo aquela figura, tá? Para vocês verem as diferentes fontes de possibilidade de contaminação do solo. Mas quais são os problemas? Bom, a gente pode ter vários problemas, tá? Primeiro, ocorrência ou possibilidade de explosão e incêndios. Quando uma substância, um resíduo qualquer, está dentro do solo e ele é capaz de explodir, de pegar fogo, ele pode fazer isso de qualquer maneira. Então, eu já falei para vocês exemplo de pós de gasolina. Até hoje existem pós de gasolina que tem tanques subterrâneos. Vocês sabem que a gasolina, o diesel, o álcool ficam em tanques subterrâneos, né? Que são mal cuidados. Eu vou contar uma coisa agora, uma história do professor Klaus, né? Das famosas histórias do professor Klaus. O meu pai, quando veio para o Brasil na década de 50, ele foi trabalhar com o tio dele em Porto Alegre, numa fábrica que fazia tanques de combustível para postos de gasolina. Esses tanques que ficam enterrados. Daí, na década de 60, ele abriu uma fábrica aqui em Curitiba. Hoje eu ainda moro bem próximo da fábrica. Eu vejo a fábrica todos os dias. Não é mais a família já faz 40 anos, mas eu vejo a fábrica todos os dias. E a fábrica fazia, aqui de Curitiba, também fazia esses tanques subterrâneos. É claro que o meu pai saiu da fábrica faz praticamente 50 anos, e assim, hoje a tecnologia mudou bastante, mas ainda tem posto de gasolina usando os tanques que meu pai fez há 50, 60 anos atrás. Isso é incrível, né? Isso é incrível. Esses tanques não aguentam tanto tempo. Eles têm que ser trocados e hoje tem tanques com tecnologia bem melhores. Mas ainda tem posto de gasolina muito antigo que usa aqueles tanques, que está lá há 60 anos enterrado. Então, quanto mais antigo esse tanque, mais antiga a tecnologia, maior a possibilidade de vazar combustível. Vazou combustível para o solo, o problema não é nem o combustível líquido, não sei se vocês sabem, mas o maior problema do combustível é o gás que sai dali. Ele tem maior capacidade de explosão, tá? Obviamente, a área contaminada vai trazer dano ou risco à saúde de pessoas, ecossistemas, doenças por substâncias químicas em água de poço, contato dermal, ingestão de solo, inalação de vapores, consumo de alimentos contaminados. Uma outra historinha, aqui ali na cidade industrial, ao lado do contorno norte, não, contorno sul, perdão, ali na cidade industrial, tem uma certa área que foi, há 50, 60 anos atrás, um lixão. Depois que esse lixão foi fechado, as pessoas entraram e construíram casas. Tem pessoas que moram em cima de um lixão. E plantam, tem horta, por exemplo. O que vai acontecer? Aquelas plantas vão absorver os poluentes, vão translocar para a folha ou para o fruto e as pessoas vão comer aquilo. É um problema muito, muito sério. Uma ex-aluna minha que trabalha na Secretaria Municipal do Meio Ambiente disse que já foram lá para tentar retirar essas pessoas, elas tiveram que ir com a polícia, porque as pessoas achavam que a prefeitura estava errada, não tinha poluição ali. Eles estavam vivos, então não tinha poluição. Ah, mas e as doenças causadas? Pois é, então ainda tem gente que mora em áreas contaminadas, tá? Toma muito cuidado. Há uns anos atrás, fecharam um shopping no interior de São Paulo porque ele foi construído em cima de um lixão. E o lixão começou a sofrer decomposição anaeróbica, sem oxigênio, e formar metano. Tinha bolsões de metano embaixo do shopping, do estacionamento e tal, que não conseguiam sair. Tiveram que fechar o shopping, colocaram canos para extravasar esse metano, senão o shopping inteiro ia explodir. E daí surge o terceiro grande problema gerado por áreas contaminadas, a limitação do uso do solo. Tá? Você não vai poder usar aquele solo contaminado para qualquer coisa. Na Europa, por exemplo, eu vi aterros que depois de fechado foram usados para campo de golfe. Uma coisa é campo de golfe, poucos vão é,
mexer naquilo, vão frequentar aquilo, e mesmo assim não vão ficar mexendo no solo. Agora, eu não posso construir um conjunto habitacional em cima de um aterro. Não tem jeito. As pessoas vão se contaminar, principalmente crianças, tá? Então, esses são alguns dos problemas gerados por áreas contaminadas. Gente, eu acho que termina por aqui a aula de hoje. Eu me coloco à disposição para vocês, para tirar qualquer dúvida, mas comecem a refletir sobre o que pode acontecer em relação à poluição do ar, à poluição da água e à poluição do solo no dia a dia de vocês como profissionais de saúde. Como que isso pode impactar até a profissão de vocês, tá? Isso é muito importante. Isso que eu falei hoje é só um ponto de partida. Tem muito mais do que isso. A gente poderia ficar discutindo meses esses problemas todos relacionados à saúde do ser humano, não só à saúde dos outros organismos do meio ambiente, tá certo? Então vamos começar a prestar atenção nisso. Pessoal, por hoje é só. Até a próxima semana e fico à disposição de vocês para discutir qualquer coisa, tá?